Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Evaristo. Evaristo é o primeiro quadrinho lançado pela editora Comic Zone em 2021. Pois bem, é um quadrinho argentino, né? A Comic Zone está se tornando uma casa dos quadrinhos argentinos no Brasil. É um quadrinho escrito pelo Carlos Sampaio e desenhado pelo Francisco Solano Lopes, o mesmo que fez Eternauta, que cuidou dos desenhos do Eternauta, né? Bom, Evaristo foi um quadrinho lançado entre 1983 e 1987, ou seja, isso aqui não é uma graphic novel, é uma sequência de histórias curtas, que são ambientadas ali no final dos anos 50, começo dos anos 60. Né? É um policial no ar. Bom, pelo menos essa é a definição que o Pablo de Santis dá na introdução que ele faz para o livro, né? Bom, o que nós temos aqui no Evaristo, né, que é o protagonista das histórias? É um personagem, assim, durão, e é um personagem durão, sempre a lidar com o submundo, né, que tem uma moral meio dúbia. Pensem, por exemplo, nas histórias, sei lá, no ar, que você tem que ter um detetive particular, tem algo desse tipo. Aqui não é um detetive particular, é um comissário de polícia, que é inspirado numa figura, pelo visto, meio lendária, lá de Buenos Aires, um comissário chamado Evaristo de Menezes, né? Como eu disse, é uma sequência de histórias curtas, são histórias curtas e independentes. Isso é um modelo de publicação que é bem característico desses quadrinhos argentinos que estão chegando no Brasil agora encadernados, esses quadrinhos mais antigos, né? O próprio Eternauta, embora o Eternauta é uma saga, né? Mas peça aí o Sherlock Time, o próprio Busca-Vidas, são histórias curtas e autocontidas, né? Que saíram em revistas periódicas, né? Inclusive esse modelo, hoje, ele não é um modelo tão, pelo menos no Brasil, né? Revista mix, com histórias mais curtas, mas é um modelo que hoje faz falta, sabia? Você tem uma boa revista, uma pujante revista mix, assim. Por quê? Porque nela, assim, se descobre grandes autores, né? Ou mesmo não grandes autores, é a chance de dar, é um espaço bom para dar chance a novos talentos. Nós não temos isso hoje no Brasil, né? Bom, mas vamos lá, né? Algo interessante em Evaristo é o esforço por adaptação. Eu já explico isso para vocês. O seguinte, né? O que acontece? Nós, assim, na América Latina, a gente acaba vivendo com a Europa, com os Estados Unidos, uma relação de centro e periferia. Com frequência, né? Sei lá, diversas produções culturais são feitas lá e irradiam para cá. E essa relação da periferia com o centro em relação a diversas produções culturais segue diversos modelos, né? É muito comum, por exemplo, autores copiarem. Você pega, por exemplo, sei lá, os quadrinhos de super-heróis norte-americanos e copia, ou romances europeus, franceses e copia, né? E aí você copia igualzinho, né? Isso é um movimento, né, de recepção. Um outro movimento de recepção é você mantém a forma estrangeira, a estrutura estrangeira, mas bota temas locais. Ou seja, a forma estrangeira, mas a temática, a matéria é local. Isso já gera uma inovação, né? E a outra, né, é a partir dessa inspiração estrangeira se criar algo próprio, né? Algo próprio. Em Evaristo, há o esforço de se criar um noir propriamente argentino. Isso aparece no personagem, por exemplo, né? Todos esses personagens no ar são personagens assim, fortões, plágio durão, meio de cara feia, né? Tem isso no Evaristo, mas o Evaristo ele acaba aparecendo com certa frequência, assim, uma espécie de arquétipo do homem forte latino. Um dos arquétipos desse homem forte latino, né, é aquele cara que todos temem, né, que tipo, os outros homens têm medo, né, é aquele que distribui a justiça, a sua própria justiça, afinal de contas, ele torce a própria lei, ele possui um senso de justiça próprio, né, é o cara que não é de uma mulher, é de várias mulheres, não se apega, é um cara que é bruto e violento inclusive com as mulheres. Isso aparece aqui, ele dando um tapa numa mulher. O Evaristo é um cara de muitos defeitos, inclusive o abandono de um filho, né? Me falar em filho, meu filho tem um grito ali fora agora, brincando, né? Mas ele abandona um filho, assim, ele é um homem de muitos defeitos, E, ao meu ver, a história não defende, a história
mostra o Evaristo, a história mostra o Evaristo, ele é mostrado, né? Isso aqui não há uma, como é que eu vou dizer, uma apologia do jeito Evaristo de ser, há mostrar, né? Como é que esse ser bruto lá dos Estados Unidos, que é machista também, e que está nessas histórias, como é que ele seria aqui? Como é que ele seria aqui? Inclusive, toda a posição das mulheres aqui são objetificadas, está posto na história, né? Como refletindo um pouco o contexto da própria sociedade argentina, de um país latino-americano nesse momento, né? Claro, isso não quer dizer que no primeiro mundo, né, vamos chamar assim, né, não tenha machismo, por exemplo, mas aqui está refletindo como que isso se dá nessa sociedade, né? Pelo menos isso é buscado. Claro, gente, são histórias curtas, né? São histórias curtas, mas só para mencionar, né? A ambientação também explora diversos cenários aí de Buenos Aires, tem temáticas, por exemplo, há um crime há uma situação que é a falta d'água numa favela, essa falta d'água causada intencionalmente por uma autoridade política, assim, né? Essa que a pegada, né? O contexto. O seguinte, eu tenho que reconhecer que não poucas vezes eu fiquei confuso na narrativa, né? A narrativa proposta aí pelo Carlos Sampaio. Eu ficava assim, cara, o que é isso? Né? Lia 2, 3 páginas e voltava um pouco para entender. Ao fim, o quebra-cabeça sempre era montado, mas a trajetória me deixava um pouco confuso com certa frequência. Não foi em todas as histórias, mas isso aconteceu com certa frequência, assim, né? Mas como eu disse, nenhuma história fica, caramba, não entendi nada, né? Sempre o quebra-cabeça é montado, assim. Bom, eu gostei das histórias, mas sendo bem sincero e com todo respeito ao Carlos Sampaio, o que eu fiquei assim embasbacado são os desenhos do Solano Lopes. Olha só, minha gente, eu gostei mais dos desenhos dele aqui do que no Eternauta. A coisa tá primorosa. Olha esse preto e branco. Eu fico pensando, né, que, cara, colorir algumas páginas aqui seria um crime. Isso aqui foi pensado para ser feito em branco, né? E tem que ser preto e branco mesmo. Imagina, vai colorizar um negócio desse. Não consigo imaginar isso ficando melhor sendo colorido, né? É um traço assim, muito detalhado, assim, muito detalhado. É um trabalho muito bem feito. Dá pra ver que o cara se esmerou em fazer isso aqui, né? É um desenho que eu fiquei assim, é coisa de parar e ficar contemplando algumas páginas. Eu falo assim, cara, como é que isso tá bom, né? Os rostos, assim, são muito bem trabalhados. Deixa eu pegar uma página aqui que aparece alguns rostos. Aqui tem 2 rostos aqui, só pra vocês verem assim, olha só. Os rostos são muito bem trabalhados, assim, é uma coisa bacana, né? Enfim, né? É um quadrinho que, como eu disse, busca adaptar um gênero a um contexto nacional próprio, que é a Argentina, assim, e que, ao fazer isso, reflete dinâmicas próprias daquela sociedade. Pelo menos é assim que foi a minha leitura de Evaristo, né? Pelo menos é assim que foi a minha leitura. Não sei se você já leu, né? Se você já leu, bota aí nos comentários como é que foi a sua, né? Comic Zone começa o ano com um grande lançamento, com um grande quadrinho, e assim, eu costumo, vocês viram a minha resenha, né? O foco é realmente quase sempre no roteiro, né? Mas aqui, embora o foco da minha resenha tenha sido o roteiro, eu repito antes de encerrar, eu fiquei realmente embasbacado com os desenhos. O Solano Lopes realmente faz um trabalho aí de primeira, né? Faz um trabalho de primeira, assim. Vamos ver, né? Esse ano a gente espera aí que a Comic Zone traga mais e mais quadrinhos argentinos pra gente, né? Nesse momento tem um quadrinho de autores argentinos em pré-venda, né? Que é o Guarani, Guarani Terra Sem Mal, né, que fala do episódio da Guerra do Paraguai. Estou bastante curioso. Vou deixar inclusive o link aqui na descrição caso alguém tenha interesse na pré-venda, né? Mas é isso, minha gente. Acho que eu já falei tudo que eu tinha para dizer. Falar mais agora aqui é girar em torno do próprio rabo e começar a me repetir. Se gostou do vídeo, dá aquele teu joinha, se inscreve no canal, compartilha, mostra para outros, né? Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui, como eu já disse, né? Lembra do link da Amazon, fazer uma compra lá, usando o link você ajuda demais o canal, né? Como eu costumo dizer,
porque é o tipo de coisa que não faz diferença nenhuma para você usar ou não usar o link. Mas se você usar, ajuda demais o canal a se manter, né? Me ajuda a dar sustentabilidade. Vou deixar tanto o link geral, caso você vá comprar qualquer coisa lá, né? Desde um mega computador, uma resma de papel, e também vou deixar o link para Evaristo, para Guarani, para os outros quadrinhos da Comic Zone que são vendidos lá, né? Um último recado: podcast do canal, A Voz das HQs, está no Spotify, está em outras plataformas. O link vai estar aqui na descrição. Lá tem áudio todo dia, né? Conteúdo um pouco mais antigo do Ministério dos Quadrinhos, adaptado para esse formato. Uma coisa que a galera pedia há um tempo. Tem sido um trabalho aí do meu amigo Diego Brandão nessa edição. Tem ficado bem bacana. Dá uma olhadinha lá. É isso, minha gente. Acho que eu já disse tudo que eu tinha para dizer. Vou parando então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.